porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Santo Deus, eterno Pai, diante de Ti estamos, Senhor, e nos colocamos diante do Senhor nessa noite, para ouvir a Tua voz. Aqui está a Tua pequena serva. Tu sabes, Pai, como foi a minha labuta neste dia. Mas, Senhor, estou em Tuas mãos e quero nesta hora, diante de Ti, Pai amado, me colocar como instrumento em Tuas mãos. Usa-me conforme a Tua vontade, para falar em primeiro lugar ao meu coração e ao coração da Tua igreja. Senhor, que a Tua palavra, ela traga vida, traga esperança, traga luz. Ó Deus amado, a todos aqueles que estão nesta noite, nesta casa, mas também a todos aqueles que estão nos seus lares, ouvindo a Tua palavra e celebrando o Teu nome. Nós Te pedimos, Senhor, que nesta noite seja uma noite de conserto, seja uma noite de transformação, seja uma noite em que o Teu Espírito Santo possa, Senhor amado, falar ao nosso íntimo e trazer, Senhor, em nós o desejo sincero e verdadeiro de sermos Teus discípulos, aqueles que ouvem a Tua voz e que estão dispostos a Te obedecer. No nome de Jesus nós Te oramos. Amém. Queridos irmãos, quando nós estávamos em reuniões para definirmos o tema deste ano, vários temas vieram, vários foram os objetivos e propostas que o Senhor Ele trouxe ao nosso coração. Nós que estamos vindo de 2 anos, um ano de pandemia, e esse ano iniciamos também ainda enfrentando um processo dessa pandemia que não terminou. E estamos a cada dia diante do Senhor, nos fortalecendo e buscando nele, que Ele nos fortaleça, que Ele nos revista com o Seu sangue, para que possamos permanecer nele. Se nós formos meditar e analisar esses anos passados, nós tínhamos em nossa mente, como líderes, de que as pessoas, por viverem um período difícil, uma situação tão complicada como a que viveram, estaríamos mais próximos de Deus. Isso eu tenho no meu coração. E nós temos ouvido isso de várias pessoas, são vários pastores, pregadores e lideranças que tinham também esse mesmo pensamento, de que faria toda essa situação em que as pessoas passariam, que elas se aproximassem mais de Deus e que tivessem o desejo de estar nele. Mas quando nós, começamos a retornar nossas atividades presenciais, o nosso convívio na casa de Deus, o que a gente pode perceber é que não aconteceu como achávamos que aconteceria. E muitas vezes a gente se questiona e pergunta: como as pessoas estão? Qual o foco do pensamento dela? Elas estão realmente com o desejo de permanecer na videira e ligada a essa videira, vivendo como a palavra de Deus nos orienta e nos chama a viver? Quando nós lemos esse texto, a videira e os ramos, quando nós nos debruçamos para discutir, pensamos em tantas coisas como
um ano de reconstrução, um ano em que a gente pudesse reafirmar a fé, um ano em que a gente pudesse realmente trabalhar, estudar, pregar, ouvir palavras que realmente nos despertasse a nos voltar para Deus. E em todas as nossas meditações diante do Senhor, Ele nos trouxe esse tema, o ano da frutificação, que nós estamos a galgar como igreja, buscando um crescimento no Senhor. E para você crescer, você cresce e busca frutificar. Você quer dar frutos. E quando nós lemos esse texto, o texto vai dizer: eu sou a videira verdadeira. O Senhor, nesse texto, Ele utiliza um símbolo. Esse símbolo que é a videira, essa figura que é a videira, é uma figura muito conhecida dos israelitas, do povo de Israel. Porque o povo de Israel, ele era reconhecido, como a videira do Senhor. E eles tinham, a prática do cultivo dessa planta. E por isso que Jesus, quando estava ali com os seus discípulos, Ele trouxe a figura da videira para se representar por ela. Porque era algo que trazia para aquele povo prosperidade. E algo que tinha o simbolismo de vida. Vida financeira, de provisão. E quando o Senhor Jesus, Ele se coloca como a videira verdadeira, e Deus como o agricultor, para aqueles que vivem no campo, e para aqueles que cultivaram qualquer tipo de árvore frutífera, vocês sabem que o agricultor, há momentos em que ele planta, ele rega, mas há momentos que para que aquela planta cresça com vida, é preciso que seus ramos sejam podados. Para que aquela planta cresça com uma vitalização melhor e que ela consiga frutificar como deve frutificar. Quando Jesus ele se coloca como a videira verdadeira, Ele está expressando nesse versículo o relacionamento dele com os discípulos. E o relacionamento de Deus Pai também com os seus filhos. E no versículo 2 ele vai dizer: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Então, há o processo da poda. Há o processo da poda para se a planta ela não produzir. Mas há o processo da poda para que esta planta que já produz, produza mais frutos ainda. E o Senhor, Ele nos chama nesse texto a atenção de que nós já estamos limpos. Todos nós já fomos limpos pela palavra. Todos nós somos lavados, somos vivificados. Esse período do mês de dezembro, iniciamos estudando o capítulo 119 do Salmo. Em vários momentos, nós vamos ver o salmista, ele queixar-se, ele murmurar de situações que ele mesmo construiu, que ele mesmo buscou, por se afastar de Deus e por se afastar desta palavra. Mas ao mesmo tempo que o salmista se queixa, há um momento que ele para e ele diz que é a palavra que traz vida, é a palavra que o purifica. E há uma pergunta até no texto do Salmo: como purificará o mancebo, o jovem, o seu caminho? Meditando na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela nos limpa, ela nos purifica. A partir do momento que eu e você recebe a palavra, ou recebeu a palavra de Deus no nosso coração, nós já somos purificados.
E aqui eu lembro muito bem do domingo, quando nós estávamos aqui celebrando o nascimento de Cristo Jesus e quem Ele é. Jesus é o Verbo de Deus encarnado, é a palavra viva que você e eu já recebeu. E esta palavra viva já nos purificou, já nos limpou. Só que há agora uma ordenança de Deus Pai para nós, que é que venhamos permanecer nele para produzir frutos e frutos em excelência. E aí quando a gente medita nesse texto, e ali estava, e é por isso que eu disse que Deus é maravilhoso, porque o Espírito Santo ele vai nos direcionando com palavras aos nossos corações, a gente vai indagando o que é que a planta precisa para ter um crescimento, o que é que a planta precisa para que ela possa frutificar. O que é que eu e você precisa, como esses ramos ligados à videira, para dar frutos? Uma das coisas necessárias e primárias, e é primordial para a vida de todo cristão, e a palavra ela já nos direciona nisso, para que eu possa produzir, eu preciso estar na videira, para que receber dela o alimento necessário, para receber dela a vida, para receber dela a estabilidade necessária. Se como ramo ligado à videira, eu não estiver permanecendo nela, eu não vou receber dessa planta a seiva necessária, para que gere em mim vida e os frutos de Deus para a minha vida. Então, um dos primeiros pontos, queridos, uma das primeiras necessidades para que possamos frutificar em Cristo Jesus é estar ligado nele. Nós somos chamados diariamente para estarmos em Deus, para permanecermos em Deus, para estarmos ligados em Deus. E aqui eu volto para os irmãos, para o texto que nós estávamos estudando há alguns, o mês de novembro, passamos o tempo todo estudando o livro de Efésios. E o livro de Efésios fala sobre essa nova igreja, essa nova sociedade que é gerada em Cristo Jesus, é gerada por meio de Cristo Jesus. E quando nós lemos o livro de Efésios, ou estudamos o livro de Efésios, o que é que nós aprendemos? Nós aprendemos que através de Cristo nós recebemos a vida, que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas agora em Cristo Jesus, nós fomos feitos à imagem de Deus. Nós somos feitos filhos de Deus. Nós recebemos uma nova filiação nele. Nele quem? Em Cristo. E recebendo essa nova filiação e essa nova vida em Cristo, nós somos convocados por Deus a estarmos nele, nos estabelecermos nele, vivermos para ele. E nessa vida com Cristo, a nossa vida diária tem que ser o tempo todo buscando permanecer, buscando estar em Deus. E como é que eu posso permanecer em Deus? Há várias coisas que esse próprio texto aqui ele nos sinaliza de como eu posso permanecer em Deus. O primeiro ponto que eu posso permanecer em Deus é: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirei o que quiserdes e vos será feito. Repare que há sempre uma condição, mas dessa condição há sempre um benefício para nós, estarmos na videira. Você tem que estar na videira e você é beneficiado por estar na videira. Primeiro ponto que nós vemos é que precisamos estar nele. E o que nos faz estar nele? É quando nós permanecemos na palavra.
quando estamos ligados à palavra, quando buscamos meditar na palavra, quando buscamos amar a palavra, viver a palavra, quando buscamos praticar a palavra. E para praticarmos a palavra, para vivermos a palavra, nós precisamos ler a palavra. A orientação que o Senhor deixou ao seu povo Israel, e principalmente ao líder Josué, e quando deixa para um líder, ele está automaticamente deixando, direcionando para o seu povo, é que Josué seria vitorioso se ele o quê? Meditasse na sua lei dia e noite. Isso é permanecer na palavra, é você estar meditando nela dia e noite. Porque de manhã você vai receber do Senhor a instrução da palavra. E você vai ser orientado por Deus como você deve agir, o que você deve praticar, o que você deve fazer. Mas à noite, essa mesma palavra vai trazer vida para o seu coração. Porque aquilo que você não conseguiu fazer, a palavra de Deus ela vai dizer, aqui você falhou. Você deveria ter feito isso aqui, mas você não fez. Amanhã você tem uma nova oportunidade. Mas busque viver baseado em mim. E automaticamente quando eu leio e busco meditar na palavra dia e noite, manhã, tarde, noite, o tempo todo, a palavra de Deus vai me nortear a eu andar, permanecendo no Senhor. E aí o que é que a palavra do Senhor vai dizer? Pedireis o que quiserdes, e vos será feito. E aí, queridos irmãos, quando a gente fala assim, pedirei o que quiser e vos será feito, você pensa logo nos bens materiais, você pensa logo naquilo que você quer. Mas há algo nesse texto que eu gostaria que você chamasse muito bem a sua atenção. A Bíblia vai dizer que como é que eu posso permanecer no ramo se eu não produzo? Eu estou ligado a Ele e eu preciso produzir. Só que há algo que eu reflexo e eu iniciei a palavra falando sobre isso. Nós somos totalmente dependentes de Deus. Porque nada do que realizamos para o seu reino é realizado na nossa própria força. Eu não consigo fazer de mim mesmo. Tem hora que eu quero fazer e não faço. O apóstolo Paulo disse isso. Aquilo que eu quero, eu não consigo fazer. Mas aquilo que eu não quero fazer, isso eu faço. E aí você é um ramo que está ligado a essa videira, e que muitas vezes você tem um desejo enorme de produzir. Mas talvez vocês não tenham as técnicas certas, talvez você não tenha as habilidades necessárias. Você não tem o que talvez o outro irmão tenha. Você não tem uma facilidade de pregar o evangelho. Você não tem uma facilidade de se relacionar com pessoas. Como eu vou conseguir fazer isso? Você vai conseguir fazendo na direção do Espírito Santo de Deus, porque é Ele que é a seiva, que é passado do Pai para o Filho. Ele é o canal. Ele é a liga, Ele é o alimento necessário, Ele é o instrumento de Deus para fazer com que produzamos frutos. E aí quando o texto diz, pedireis o que quiserdes e vos será feito, são coisas que eu preciso, mas também é aquilo que muitas vezes eu não consigo fazer. Senhor, eu não consigo. Em mim mesmo eu não consigo, mas eu estou aqui como servo diante de Ti. Usa-me para o Teu louvor. E quando a gente fala em pedir e ser feito, a gente pensa logo nas coisas materiais. Mas lembre-se dos homens, grandes homens de Deus, ao seu tempo. Quando eu falo sobre isso, eu medito e lembro de muitas histórias missionárias que eu ouvi na minha época de Mensageiras do Rei. De homens e mulheres e missionários que foram a campo com o desejo de ganhar almas para Jesus.
E há um texto no Salmo que diz: pede-me e eu te darei as nações por herança. Isso é frutificar. E muitas vezes quando o texto nos diz: se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Foram feitas aqui esse ano várias campanhas. E eu me lembro de uma campanha que foi colocada pelo pastor e que o irmão Janderson também levou para os pequenos grupos. E que eu me lembro que em uma das mensagens, um dos temas que nós trabalhamos esse ano, a palavra do pastor de que nós nos colocaríamos diante de Deus para ganhar uma alma para Jesus. E que apresentaria essa alma no dia 31 aqui. A minha pergunta para vocês é, e para mim, quantas almas você já conseguiu? Você buscou realmente, estando nessa videira, frutificar esse ano? Ou você teve o desejo no seu coração, mas você não conseguiu? Aqui é uma reflexão para nós, porque todos os anos a gente sempre faz uma campanha sobre isso, sobre ganhar. Todos aqueles que são em UPGM tem eu e mais um, eu e mais um. Vou frutificar, eu vou ganhar mais um para Cristo. Quantos conseguiram? Estamos terminando o ano de 2021. Conseguimos alcançar o objetivo dessa campanha, deste alvo, deste desafio que nos foi colocado? Não conseguimos. E por que não conseguimos? Se nós formos colocar aqui o porquê, vai haver N motivos. Eu não consegui porque talvez o meu foco não estivesse nisso. Eu não consegui porque no decorrer do ano e dos meses, as lutas e as dificuldades me enfraqueceram. E eu deixei de focar naquilo que eu tinha desejado no meu coração. Eu não consegui porque realmente eu não me coloquei à disposição de fazer isso. Eu não me consegui porque faltou em mim as habilidades necessárias para ganhar mais uma pessoa para Cristo. E muitos outros motivos poderão aparecer do porquê nós não conseguimos. Mas o que eu quero chamar a atenção dos irmãos é que quando nós permanecemos em Cristo, quando nós permanecemos em sua palavra, os desejos, as nossas orações, queridos irmãos, não serão centradas em nós. Quando nós permanecemos em Cristo e temos o desejo de frutificar para Cristo, as nossas petições, as nossas orações e os nossos desejos são para o reino e para a vontade de Deus ser feita através de nós. O desejo que você tem é realmente o desejo ardente de ver vidas transformadas para o Senhor. E estamos encerrando um ano. E quantas pessoas têm dito que esse ano foi um ano complicado? Iniciamos ele de maneira já difícil, em pandemia. Tivemos catástrofes em alguns lugares. E encerramos com um relatório do pior Natal já visto em território baiano. Talvez eu estando em vida. Pelo jornal nós ouvimos que isso já aconteceu, mas há muitos anos atrás. Quantas pessoas padeceram? Quantas pessoas estão nesse momento carentes de serem resgatadas pelo amor de Deus? E aí a pergunta vem mais uma vez: você está disposto a frutificar? Você está disposto a dar frutos para o Senhor?
A Bíblia nos fala que nós damos glória e glorificamos o nome do Pai é quando frutificamos. Quando frutificamos, o nome do Senhor é glorificado. Quando um pecador se arrepende, a festa no céu. E a palavra nos diz que multidões de pecados nos são perdoados. É um benefício, irmãos, são benefícios incontáveis que você recebe de Deus quando ganha uma alma para Jesus, quando você frutifica. E mais bênçãos incontáveis é aquele que recebe Cristo Jesus como Salvador de sua vida. Mas o frutificar também não é só em você gerar uma nova vida em Cristo. O frutificar também representa você experimentar e evidenciar uma vida de mordomia diante de Deus, em que você se coloca diante do Senhor como servo, como mordomo, como aquele que está disposto a servir, como aquele que está disposto a entregar a sua vida em sua totalidade para o serviço do Senhor, como aquele que não está disposto a fazer ou a permitir que a sua vontade seja evidenciada, mas que seja evidenciada a vontade de Deus para a sua vida e para a vida dos seus. Por isso, quando a gente vai decorrer esse texto, o Senhor vai dizer que nós precisamos frutificar para glorificar a Deus e para demonstrar ao mundo que somos os seus discípulos. Nós só recebemos título de discípulo do Senhor quando nós frutificamos. E aí aqui agora fica algo que é para a gente chamar muita atenção. Quanto tempo que você não frutifica? Quanto tempo tem que você não frutifica? O que é que tem impedido você de dar frutos? Em que você tem errado no percurso da sua caminhada, que você não tem conseguido produzir para o Senhor? E para aqueles que talvez nunca produziram, é bem pior ainda. O que é que tem impossibilitado a sua vida de frutificar para o Senhor? São reflexões que a gente precisa fazer ao longo do ano. E a Bíblia nos traz aqui de orientações e instruções de como isso acontece. Eu preciso estar ligado em Deus. Eu preciso estar permanecendo na sua palavra. A gente vai ver aqui o Senhor Jesus falar esse verbo permanecer para mais de 10 vezes em todo o capítulo desse texto. Se você for contar mais de 10 vezes que este verbo é mencionado nesse texto. Mas ele vai falar também, como o Pai me amou, também eu vos amei. E aí ele nos chama para um novo ingrediente de frutificação, que é permanecei no meu amor. Precisamos permanecer em Deus, em Cristo, para frutificar. E Deus são a mesma pessoa. Eu preciso permanecer na palavra. E eu preciso permanecer no amor. Como está o meu amor para com o meu próximo? De que forma eu tenho demonstrado o meu amor para aquele que está ao meu lado direito, ao meu lado esquerdo, aquele que está à minha frente, aquele que está dentro da minha casa? Como é que está sendo evidenciado esse amor? Eu tenho guardado e obedecido os mandamentos do Senhor? Eu tenho permanecido no seu amor? Ou eu estou em falta disso também? Porque eu
versículo seguinte vai falar: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Você precisa permanecer na palavra, você precisa permanecer no amor, você precisa guardar a palavra no seu coração e obedecê-la. Como diz o salmista: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. É guardá-la no seu coração, para que você seja blindado contra todas as setas do adversário contra a sua vida, para te tirar do foco da presença do Pai. Mas que também você deve permanecer no seu amor. E aí, fechando esse parágrafo, ele vai dizer: tenho-vos dito essas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Para que eu tenha uma vida de felicidade, para que eu seja bem-aventurado em Cristo Jesus, eu preciso estar nele, eu preciso estar na sua palavra, eu preciso guardar os seus mandamentos e cumpri-lo, e eu preciso permanecer no seu amor. Só assim teremos o gozo completo, queridos irmãos. Só assim teremos a alegria completa que emana do Pai. Só assim conseguiremos viver o que o apóstolo Paulo, ele vai nos ordenar e nos orientar: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Eu me lembro de uma mensagem que ministrei aqui esse ano, e em um dos temas que nós trabalhamos, e eu falei para os irmãos algo, não lembro se foi na ministração, num culto, ou se foi realmente pregando a palavra, mas essa palavra me veio aqui agora em minha memória, quando eu disse aos irmãos que muitas vezes nós buscamos de nós mesmos realizarmos nesse tempo presente tantas outras coisas que são totalmente opostas àquilo que o Senhor tem para mim. O Senhor quer que eu viva isso, o Senhor quer que eu seja isso. O Senhor quer que seja um ramo ligado à videira, que permanece nele e que tem o desejo de frutificar. Mas aqui, nesse mundo, muitas vezes eu tenho buscado viver para mim mesmo, viver fazendo só as minhas coisas, buscando o crescimento, em que o meu foco sai totalmente do Senhor. Eu me desfoco totalmente dele e me concentro totalmente em mim mesmo. E nesse concentrar em mim mesmo, eu me lembro que eu falei com os irmãos, e foi assim que eu estava me sentindo diante de Deus. Muitas vezes nós estamos tão cheias de atribuições, que a nossa mente fica tão turbada e cansada, que você não consegue se debruçar na palavra e permanecer nela para receber alegria. Você não consegue se dedicar ao serviço do Senhor, porque muitas vezes as atribuições te tiram daqui, te tiram do reino, te tiram do objetivo que deve ser o real para a sua vida, e você não consegue servir ao Senhor com alegria, como diz o salmista. E aí, em vez de você sentir gozo, você sabe o que é que você sente? Frustração. Você se sente frustrada, porque muitas vezes você não consegue realizar, ou você não conseguiu realizar aquilo que você queria. Você se sente cansada, fadigada. E você não sente alegria. Não há gozo em você. Não há alegria em você. Agora, a pergunta a vocês: como é que vocês se sentem quando vocês estão servindo ao Senhor? Como é que vocês se sentem quando vocês estão pregando o Evangelho? E que você prega e você vê uma vida recebendo aquela palavra.
Como você fica diante de Deus? Como é que você se sente? O que é produzido em você? É gozo. É uma alegria. Porque você recebe de Deus naquele momento todo o renovo do Espírito Santo. E você percebe que você está realmente sendo um sacrifício santo e agradável ao Senhor. E que ali você está sendo usado por Deus. E você se sente realizado. Sabe por que você se sente realizado? Porque você está realizando o propósito de Deus para a sua vida. E a pergunta que nós fazemos diariamente, que muitas pessoas fazem, é: por que eu estou aqui? Qual é o meu propósito neste mundo? Nós fomos criados para o exercício do serviço do Rei Jesus. Nós somos hoje sacerdócio de Deus. Nós somos eleitos no Senhor. Nós somos filhos. E a Bíblia lá em 1 Pedro vai falar que tudo isso o Senhor nos concedeu para quê? Para que anuncieis as virtudes daquele que vos tirou das trevas para onde? Para a sua maravilhosa luz. O que é que o apóstolo Pedro quer dizer com isso? Você está exercendo o seu estado da videira, você está frutificando. Você está se colocando a serviço do Rei. Você está exercendo o seu ministério. Você está exercendo o seu chamado. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O que é que o apóstolo Pedro está dizendo aqui? O apóstolo Pedro aqui está evidenciando aquilo que Jesus disse para ele, naqueles momentos antes, em que ele estava ali encorajando os seus discípulos, em que ele estava ali ensinando os seus discípulos, em que ele estava dizendo para os seus discípulos qual era a sua missão. Depois de confortá-los, depois de falar para eles que ele teria que morrer, mas que ele iria para o Pai e enviaria um Consolador, e eles precisariam, depois de tudo isso acontecer, estar ligados a Ele, estar ligados nele como a videira verdadeira. E como ramos ligados a essa videira, eles deveriam frutificar, porque foi para isso que eles foram chamados. E é isso que o Senhor tem falado para nós nessa noite, o Senhor quer falar para nós durante todo esse ano. Nós precisamos, queridos irmãos, estar em Cristo Jesus. Nós precisamos estar permanecendo em Sua palavra. Nós precisamos estar permanecendo o seu amor e estarmos com os nossos corações propensos e dispostos a realmente amar, assim como o Senhor nos amou. Porque se assim nos colocarmos, nós vamos estar assim exercendo essa função que o ramo tem de frutificar. Não sei se você já visitou as fazendas da videira, mas vocês já devem ter visto fotos, vocês já devem ter visto em filmes, aquela plantação, e é uma planta praticamente uma ligada à outra, e quando frutifica, os seus vinhais são frutos belíssimos. Quem que não gosta de uma uva, não é isso? E a uva, ela tem vários outros benefícios. Nós precisamos frutificar.
E uma das coisas que nos chama a essa frutificação, a viver isso, é que quando nós estamos em Deus, aí vocês vão lá para Gálatas, no capítulo 5, o versículo 16 ao 26. Ele vai dizer: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. E aqui, quando nós lemos esse texto, que ligação tem lá com o texto que nós lemos? Que ligação tem isso com o texto base desse ano? Em muita coisa. O Senhor, Ele nos chama a permanecer nele. Se permanecerdes em mim e eu permanecer em vós, dareis frutos. Esse texto aqui nos convida a andar no Espírito. Quando eu permaneço em Deus, quando eu permaneço em Cristo, eu ando em Espírito. E por andar em Espírito, eu vou evitar que os frutos que eu venha produzir sejam carnais. Eu vou produzir frutos espirituais. E esses frutos espirituais vai gerar vida em alguém. Então, muitas vezes a gente pergunta: por que eu não consegui? Porque muitas vezes no decorrer nós não estávamos, e muitas dessas coisas que são obras da carne, eu acabei cometendo, eu acabei produzindo, e por produzir, impediu-me de frutificar, impediu-me de eu dar um bom testemunho, impediu-me de eu ser reconhecida como um discípulo de Cristo. Mas o Senhor nos convida para tomarmos a decisão, neste ano, de estarmos nele, de focarmos nele, de vivermos nele, de andarmos nele, de guardarmos as suas palavras. E guardar a palavra significa você obedecer a palavra, mas de também você guardar e buscar viver em amor. Este amor que é evidenciado em Cristo por nós. É não amar da forma como Flávia ama, porque a forma que Flávia ama é uma forma falha. Mas é amar da maneira como Cristo me amou. Porque a maneira que Cristo nos amou, não havia nenhuma falha. E, queridos irmãos, precisamos, diante do Senhor, tomarmos essa posição de semearmos o fruto
do Espírito no nosso coração. E nós semeamos o fruto do Espírito no nosso coração quando guardamos a palavra de Deus, quando obedecemos a palavra de Deus, quando buscamos andar conforme ela, quando temos um relacionamento com o Senhor através da oração. Mas é uma oração prática. Não é orar só para mim mesmo. É orar para que Cristo em mim seja a esperança da glória de todos aqueles que carecem neste mundo. E existem muitas pessoas carecendo de ver a glória de Deus, de experimentar dessa glória de Deus. E você e eu somos os canais. Você e eu somos os condutores para que tais coisas aconteçam. Por isso o Senhor nos chama a frutificarmos nele. E que essa seja a sua oração para o ano de 2022. Para os últimos dias deste ano. Senhor, frutifica-me. Frutifica-me. Senhor, frutifica-nos. Frutifica-nos, Senhor. Frutifica a tua igreja. Nos faz sermos diferentes nesse ano. Nos faz tomar posições que não tomamos nos anos anteriores. Mas que também você tenha esse desejo e que esse desejo não fique só na vontade, mas que ela seja exercitada diariamente, até o dia em que Cristo vier buscar a sua igreja. Porque uma coisa que nós queremos sinalizar aqui para os irmãos: a vinda do Senhor está próxima. E como é que Ele vai encontrar? Fiquem de pé. A sua igreja. Como é que eu estarei ao me encontrar com o Senhor? Quando Ele perguntar a mim: Veronilton, mostre-me teus frutos. Irmã Val, mostre-me teus frutos. Roseane, traga-me teus frutos. Ana, traga-me teus frutos. O que nós apresentaremos ao Senhor? Que possamos pensar nisso e buscarmos viver realmente uma vida de frutificação até o dia que o Senhor vier buscar a sua igreja, porque teremos o que apresentar ao nosso Mestre. Amém? Santo Deus e eterno Pai, diante de Ti estamos, Senhor, nessa hora, e queremos, Senhor, como igreja, apresentar as nossas vidas diante de Ti, e Te pedir, Senhor, através desta oração, que o Senhor nos frutifique-nos. Frutifica-nos, Senhor. Eis a nossa petição. Frutifica-nos. Que possamos, Senhor, como servos, como discípulos Teus, como aqueles que estão nesse mundo, entendendo que não estão aqui para ser servidos, mas que estão aqui para servir. E como igreja, estamos para praticar o Teu Evangelho. Estamos aqui para viver, Senhor, cumprindo a Tua palavra, exercendo compaixão com aqueles, ó Pai amado, que se encontram famintos, que se encontram, Senhor, com sede, com aqueles que se encontram, Senhor, nus, com aqueles que se encontram doentes, com aqueles que estão presos, que possamos, Senhor, exercitar o Teu amor, com aqueles que estão à margem da sociedade, Senhor, que possamos evidenciar o que o Senhor nos ensinou.
Nós te pedimos nessa noite, Pai, que o Senhor nos molde. Se houver algo em nós que precisa ser podado, que precisa ser arrancado, que precisa ser retirado, se houver necessidade, Senhor, de fazer essa cirurgia mais profunda, faz isso em nós, para que possamos ser aquilo que o Senhor quer da sua igreja. O Senhor nos chamou para viver uma nova vida em Ti. O Senhor nos elegeu. O Senhor nos transformou em sacerdotes do Senhor. Todos nós somos ministros de Deus. E como ministros teus, Pai, nessa noite nos colocamos diante de Ti e te pedimos nesta hora, transforma-nos. Transforma-nos com a Tua palavra. Transforma-nos, Senhor, através do Teu Espírito Santo. Transforma-nos, Senhor, através do Teu amor. Que essas sejam evidências em nossas vidas, que somos filhos Teus, que somos discípulos Teus, que aonde Deus encontrarmos, formos encontrados, que haja evidência de criaturas diferenciadas neste mundo, que buscam viver Jesus, que buscam demonstrar Jesus, que buscam estar em Jesus. Faz isso, para que o Teu nome seja glorificado, e que possamos experimentar um ano de frutificação em todas as áreas. Como a Tua palavra nos diz, se estivermos no Senhor, e se a Tua palavra estiver em nós, se nós permanecermos em Ti, tudo o que quisermos, Senhor, e pedirmos a Ti será feito. E isso, Senhor, se confere a todas as áreas da nossa vida, a espiritual, material, profissional, financeira, familiar, todas as áreas será, porque nós experimentaremos o gozo do Senhor. Nos faz experimentar do Teu gozo, Senhor. Nos faz experimentar do Teu gozo e da Tua alegria. Nos faz, Senhor, experimentar do Teu gozo. Que não haja mais em nossos lábios nenhum tipo de murmuração, de reclamação, mas que só haja em nossos corações o desejo, Senhor, de Te servir, de Te adorar, de celebrar o Teu nome, de manifestar o Teu reino aonde quer que o Senhor nos leve. Recebe, Senhor, nessa noite a Tua igreja. Recebe, Senhor, as nossas vidas. É o que nós Te pedimos neste momento. Nos dá uma noite abençoada. Nos dá um final de semana abençoado. Que as últimas horas, os últimos minutos, os últimos segundos deste ano sejam para refletirmos a mudança que o Senhor quer em nós. Que o Teu Espírito complete a obra e traga ao nosso coração, traga a nossa mente, traga a nossa alma, Senhor, aquilo que o Senhor quer mudar em nós. Que sejamos à disposição do Teu Espírito Santo para experimentarmos essa mudança em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Meus amados irmãos, queremos convidar a todos para o culto de final de ano. Nós denominamos o culto da virada. Vai começar às 10 horas da noite, e eu gostaria de convocar toda a igreja, e a igreja também convidar os seus vizinhos e amigos, e nós vamos estar aqui na presença de Deus, para celebrar, para agradecer e para permanecer, porque Deus, pela sua infinita graça,
nos abençoou com vida. E através da nossa vida, nós vamos adorar e bendizer o nome do Senhor. Você é um ministro de Deus, então você vai estar aqui e vai trazer mais alguém a estar. Que o amor de Deus, que a graça bendita do Senhor Jesus, que a consolação do Deus Espírito Santo repouse sobre a igreja de Deus aqui, a igreja de Deus em casa, a igreja de Deus espalhada em todo o mundo. E o povo de Deus que está aqui diz amém e graças a Deus.